Oi, Mari. Gente, eu tô nervosa. Gente, eu me maquei muito pra estar aqui. Oi, gente. Boa noite pra vocês. Oi, Ah, boa noite, Monara. Tudo bom? boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo Tô bem? nervosa. Eu tô te ouvindo bem. Tô nervosa, Ah, gente. Eu tô ao vivo com a Monara. Ai, eu cara. que tô Tô nervosa. emocionada, ó. Tô emocionadíssima. Quê? Gente, vocês estão ouvindo a gente? Responde aí se o áudio tá certinho, se tá cortando a cabeça da gente. Eu e Monara combinamos de vir de cinza. Cinza. É tudo planejado, entendeu? Tudo faz parte de Tá um travando, plano. com certeza. Tá travando, o áudio tá bom. Gente, eu pintei a unha pra estar aqui. Mentira, eu pinto a unha uma vez por semana nessa quarentena. Deixa eu botar meu celular no silencioso pra. Como é que eu não percebi, né? Olha, Evelyn. Oi, gente, tá chegando. Vai no aviãozinho e envia para as pessoas que você conhece. Acho que eu vou fazer isso aqui também. A Cruz Salvador tem um grupo no Instagram. Enviar para essa galera. Envia para os seus amigos aí, vai no aviãozinho, aí chama a galera para participar da live. Hum, Daqui a pouco a gente começa. certinho. Pediram até para fazer uma dinâmica sobre a Monara, porque Monara é tipo, assim, um talento, entendeu? É? Aí pediram para fazer aqui com seus fãs, Monara, para ver se eles sabem responder. Várias perguntas. Ai, meu Aí, Deus. 7h05 a gente começa isso, aí umas 7h08 você pode começar a falar. Show, A show. gente ora e você começa a falar. Tá. E enquanto isso, vocês podem enviar no aviãozinho, gente, para as pessoas que você conhece para participar aqui com a gente. Olha meu irmão aí, mandando Gente, beijinho. oi, irmão de Manara. Doutor Vitor, ele é doutor, é? É, ele é médico. Chocada. Essa família só sai talento. Me chama. O áudio foi que eu estou enviando para mim mesmo, a live, para o Instagram. Só que como é que eu. Não faz sentido. Áudio. Uai, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Gente, saudade de Alex. Geralmente é Alex que tá aqui nessa posição que eu tô. Eu Vocês, não sou Alex. eu não sou- Vocês mudaram o dia, não foi? Sim, era quarta-feira, agora a gente mudou para quinta-feira. E uma das propostas também é chamar estudantes, não só Hum, missionários. A nossa hum. proposta também é chamar estudantes para isso. Mas a gente também está com eventos de segunda e sexta que a gente já tinha, que era a oração no Hangout.
Muito bem. Super ativo. Segunda-feira, segunda-feira, inclusive, tem um evento muito bacana. Não sei se eu devo soltar spoiler, mas a gente vai falar sobre a França. Olha, Vai ser bem já legal. imagino que seja, mais ou menos. Ou quem seja, né? São duas pessoas que a gente está pensando, mas eu acho que eu tô falando demais sobre o evento de segunda-feira, soltando spoiler. Quem quiser que siga. Quem quiser que lute para assistir. Então, gente, vamos começar aqui. Boa noite, eu sou Maiara. Eu faço química na UFBA. Sou da Cruz Salvador. Faço parte da equipe de servos. E essa aí é a Monara. Não conheci Monara pessoalmente, mas é uma pessoa muito famosa. Já conheceu, Muito famosa. sim, no evento de encerramento Assim, eu lembro que a de gente foi vista, pra assim. festa. A É, gente foi pra festa do. Não é, foi festa do amor, mas eu sempre lembro de Natal, porque era vermelho e era em dezembro. sim, pra mim também era Natal. Ah, mas é porque eu não conheço Monara de conversar. É Hum, diferente. é verdade. Aí, sim, gente. A pergunta de hoje é se vocês já leram um textão de Monara. Que foi assim que eu conheci Monara. Lendo o textão de Monara. E Qual foi aí, o se texto que vocês. você leu? Minha filha, vários textos. Na verdade, eu nem posso dizer que eu lembro, porque depois que eu vi o texto, eu comecei a ler seu Instagram todo. Olha que Aí, legal. aí já foi, né? Diz aí, gente, vocês já leram o texto de Monara? Eu também tenho a sensação que as mensagens chegam atrasadas pra gente. Chegam, é. Normal. Mas quem nunca? Se você não leu o texto de Monara, você tem que ir no Instagram dela agora. Sai dessa live, vai. Que Mentira. pressão! Não, sai não. Não saia dessa live, mas depois dessa live você tem que ir. Ó, Evelyn, eu li todos. Arrasou, Evelyn. Evelyn leu, parece que foi num dia só. Ah, porque saiu Olha, curtindo tudo. Gente, olha, vocês Marcelo. sabem qual é o curso que Monara é formada? Olha, deve saber. Rebeca é ótima. Qual dos textos de Monara? Ela quer especificidade. E aí, gente? Monara é o tipo de pessoa que se eu passar mal, ela me ajuda. Ó, já Ó, responderam. respondeu. Direito. Fácil, né? Lindíssima. E direito em que faculdade? Monara é tão famosa que as pessoas sabem. Ela faz Não é direito. Se eu não, não é porque falasse. quando a gente vira missionário da CRU, os estudantes ficam tudo observando a gente. Não sou só eu, não. Todo mundo é assim conhecido. Gente, Oi. essa Rebeca sabe de tudo sobre Sabe Monara. de tudo, Rebeca, arrasou. Gente do céu. Mas é isso, gente. Já tivemos um pequeno quiz sobre a Monara. Se ela era da UFBA e fazia direito, formada em Pentecostes na Bleia. É, ok. Adoro. Quem é que falou aqui que ela já era da UFBA? É a Rebeca. Ah, gente, essa Rebeca fala assim. Que Monara é da UFBA, né? Que era a próxima pergunta. Já que ela faz direito na UFBA, para quem não sabe, ela é do Canela, né? E Isso, do campus do Canela. isso. Alex está elogiando a gente. Alex, Chegou. para você com o gosto. Era pra você estar aqui. Olha, eu vou orar, que já é 7h10. O quiz foi Pronto. bem rapidinho. A gente poderia ficar uma semana falando de Monara, só que tem que passar, né? A gente Olha vai aí, falar vá. hoje sobre os processos de Deus na vida de seus filhos em tempos de isolamento. Espero que esteja tudo bem com você que está assistindo a gente. Mas Deus tem muito a nos ensinar e a Monara vai falar um pouco sobre isso. A Amém. Monara é missionária da CRU, ela já falou aí, né? Quando vira missionária, todo mundo fica conhecido. Mas é isso, ela é missionária da CRU, ela serve lá em Brasília, ela é da Elo. Isso. E é isto, gente.
Agora eu vou estar orando para ela iniciar. Monara, a gente começou pontualmente às 7 horas, então é provável que caia às 8 horas da noite, tá bom? Certo. Aí não sei se você estiver falando, não tem problema, a gente volta a live de novo, mas eu vou encerrar em um momento que dê para continuar depois, certo? Tá bom. Tá Pronto. Agora eu vou orar, certo? Peço que certo. vocês deem uma pausa nos comentários, que a gente vai estar orando. Então, por favor, tenham reverência ao Senhor. Muito obrigada. Jesus agradece. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez na vida de Monara e está fazendo. E te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos reunidas com essas pessoas através dessa plataforma, que é o Instagram. E pedimos que o Senhor abençoe os lábios de Monara, o seu coração, a sua mente, e que só saiam palavras de edificação. E quanto a nós que estamos escutando e aprendendo, que o Senhor venha moldar os nossos corações para saber o que de fato o Senhor quer de nós nesse tempo de isolamento. Estão acontecendo muitas coisas, mas que o Senhor seja o nosso Senhor em todas elas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, gente. Monara, contigo. Outra coisa, você pode deixar aqui alguma dúvida, eu vou anotar e no final a gente vai ver, né, conversar sobre essas dúvidas ou algum comentário, alguma coisa do tipo, eu vou estar de olho para passar para o final, tá, gente? Tá bom. É isso. Monara tá contigo. Tá bom. Então, gente, eu já fui meio que apresentada, né? E para quem não sabe também, eu participei do movimento de Salvador enquanto eu era estudante. Foram alguns bons anos servindo junto com essa galera, né? Tanto como estudante-chave quanto como serva do movimento, né? E hoje a gente vai conversar, como a Mayara disse, sobre os processos de Deus na vida dos seus filhos em tempos de isolamento. E você pode ficar à vontade, né, como ela disse, para fazer seu comentário. Ao final a gente pode ver isso. Eu não sei se eu vou conseguir completar 1 hora, mas vamos deixar ver como Deus dirige todas as coisas, né? Eu fiquei pensando muito sobre o formato que a gente poderia dar esse tempo aqui. Até que eu vi um comentário de Rafael na publicação da Cruz Salvador dizendo que ia ser um textão em forma de live. Então eu decidi fazer como se fosse um grande texto mesmo, só que falado, né? Não no formato de uma pregação que a gente lê um versículo e fala sobre ele. E esse assunto tem muito a ver com o que Deus está fazendo em mim nesse período, né? E com o modo como ele está moldando a minha vida também, e como ele já fez na vida de muitos dos seus filhos no decorrer dos tempos. Tá bom? Como cristãos, nós costumamos asseverar a soberania de Deus muitas vezes. E a Bíblia confirma isso, né? Salmos fala que ele, como rei, domina tudo que existe e que ele faz tudo que lhe apraz, no mar, na terra, nas profundezas das águas. A soberania de Deus é revelada nas Escrituras, na história do seu povo, nas circunstâncias. E se a gente observar, a gente vai ver que as coisas não estão sucedendo ao acaso, mas que existe alguém guiando e provendo todas as coisas. Lá em Isaías 40, versículo 15, ele dá uma noção dessa soberania de Deus e dessa grandeza do poder de Deus. Quando ele fala que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima, né? Deus é tão grande que as nações são consideradas por ele como gota de um balde. Só que o mais bonito é que, mesmo sendo soberano, Deus também nos trata individualmente, né? Ele não nos trata simplesmente como uma coletividade, mas ele nos trata de acordo com a nossa individualidade. E em seu grande poder, ele é capaz de gerir a coletividade, mas também de tratar os seus filhos
na individualidade. Muitos textos bíblicos e histórias bíblicas mostram isso, né? Eu gosto muito do texto de Isaías 64, que fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus não trabalha simplesmente na coletividade, ele trabalha para aquele que nele espera também individualmente. E essa individualidade com que Deus trata as pessoas e cada uma de nós é revelada tanto no modo como ele nos formou fisicamente, quanto no modo como ele nos alcançou para ele mesmo. O salmista expressa isso quando ele se maravilha no Salmo 139 pelo modo como ele foi criado, né? Pela generosidade de Deus na individualidade. O salmista louva a Deus por tê-lo criado no íntimo do seu ser, de modo especial e admirável. E o Senhor faz isso de modo especial e individual com cada um de nós. Ele faz individualmente a nossa digital, a nossa íris, o nosso DNA, nossa voz e até a nossa microbiota, né? Deus é soberano, mas nos trata individualmente. Ele trata as nações, mas especialmente cada um dos seus filhos. A palavra diz que ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, né, a cada um de nós. E está moldando todas as coisas para o nosso bem. Mas por que isso é importante, né? Por que eu estou falando sobre isso dentro desse assunto? A gente está vivendo um tempo meio louco, né? Um tempo de incerteza. Todos ou quase todos fomos submetidos a uma situação idêntica, a um desafio idêntico, talvez a um medo idêntico. Mas eu quero que a gente pense sobre o fato de que Deus está no controle de tudo e ele não parou de trabalhar. Especialmente trabalhar em você nesse tempo. Outros homens de Deus na história também experimentaram tempos de isolamento. E é por isso que o nosso tema é os processos de Deus na vida dos seus filhos em tempos de isolamento. Elias na caverna, Jonas no ventre do peixe, José na prisão, o próprio Jesus no deserto, né? Tempos em que não havia plateia, tempos de solidão, de solitude, de afastamento e de muitas incógnitas. Mas mesmo nesses tempos de isolamento, Deus continuava trabalhando na história e na vida de cada um deles. E o Senhor não estava longe, né? Não estava longe dos seus filhos, nem indiferente nesses tempos de isolamento. Ele estava construindo grandes coisas, estava construindo histórias que servem para o nosso coração como testemunho da fidelidade daquele a quem servimos. E eu escolhi um de maneira especial para a gente conversar e meditar sobre ele hoje. Dentre esses personagens que eu citei, talvez a história mais cheia de contornos, embrólios e questões seja a vida de José. Se você não conhece a vida de José, eu convido você a ler a partir do capítulo 37 do texto de Gênesis, né, do livro de Gênesis. José recebeu uma promessa de Deus em Gênesis 37. Através de um sonho, Deus lhe falou que ele governaria, inclusive sobre a sua família. Aquele sonho / promessa acentuou a inveja e o ciúme dos seus irmãos. E eles quiseram ver José bem longe, né? Não quiseram mais tê-lo ali para lidar com isso. E por conta disso, eles venderam José como escravo, né? E ele foi levado ao Egito e lá foi servir na casa de um oficial egípcio, Potifar. Na casa de Potifar, José foi acusado injustamente de tentar abusar sexualmente da esposa do patrão. E por conta dessa acusação, lançaram na prisão. E aí começa, né, esse tempo de isolamento. O mais impressionante é que, apesar de toda essa história, apesar de ele ter sido vendido como escravo, né, trabalhado como escravo, acusado de ter abusado uma mulher que ele não tentou, né, apesar de ter sido lançado na prisão, a Bíblia fala que o Senhor estava com José, né? Lá em Gênesis 39, no versículo 2, diz: "E o Senhor estava com José, e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio." Também no
versículo 21 do capítulo 39, a Bíblia diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E é muito louco, né? Talvez seja muito difícil crer. Como assim? Deus permitiu tanta injustiça, Deus permitiu toda essa bagunça, permitiu que o seu filho fosse vendido como escravo, depois preso, e mesmo assim a Bíblia diz que Deus estava com ele, né? E só que quem conhece o final da história sabe que realmente Deus estava com ele, apesar de ter sido um tempo difícil. E é durante o tempo na prisão que José experimenta aquilo que a gente chama de isolamento. Só que lá na prisão, José não tem internet, não tem chamada de vídeo, não tem live da Cruz Salvador. Que tristeza, né? E no tempo de isolamento, José também não tem a sua família, né? Não tem os seus amigos, e nem expectativa de melhora da situação. A única coisa que José tem é a promessa que Deus lhe havia feito em Gênesis 37. Ou para nós hoje, a única coisa que José tem é o que Deus tinha dito a respeito dele e a respeito do seu futuro. Talvez seja a única certeza também que repouse no coração de muitos de nós nesse tempo. Quem é Deus e o que ele diz ao nosso respeito. E essa seja uma expectativa sobre a qual a gente precisa se firmar. E foi a expectativa sobre a qual José se firmou. E a verdade é que durante aquele tempo em que ele estava na prisão, ele poderia apodrecer ali, poderia morrer na prisão, mas a Bíblia diz, como eu falei, que o Senhor estava com ele. E porque o Senhor estava com ele, nós podemos criar expectativas para o fim da história. E boas expectativas para o fim da história. No capítulo 40, né, se a gente avançar mais um pouquinho, a Bíblia nos conta que José interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, né, o copeiro e o padeiro de Faraó. E a interpretação tornou-se realidade, né? Um deles foi morto e o outro foi liberto. E quanto a esse que foi liberto, José pediu que ele se lembrasse quando estivesse diante de Faraó. Mas a Bíblia diz que o chefe dos copeiros se esqueceu completamente de José e não lembrou mais dele, né? E foram mais 2 anos experimentando o isolamento, né? Experimentando o esquecimento também e experimentando a injustiça. Além de estar longe da sua família, longe do que ele amava, longe de realizar tudo aquilo que ele podia, ele estava experimentando o esquecimento e a injustiça. Mas o Deus de José permanecia com ele e não havia se esquecido. E ele é o mesmo Deus de hoje, né? Apesar de as circunstâncias estarem adversas, o mesmo Deus de José continua conosco e continua firme em cumprir tudo aquilo que ele estabeleceu. Depois de passados esses 2 anos, se você deve saber, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, nenhum mago, ninguém do reino conseguia interpretar. Foi quando o copeiro finalmente se lembrou de José e falou dele para Faraó, né? Falou, olha, tem um hebreu na prisão, que ele interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do padeiro, e o sonho se tornou realidade. Talvez ele possa te ajudar nisso. O faraó mandou chamar o hebreu, mandou chamar José. E se você conhece a história, você sabe que José interpreta o sonho de Faraó e é nomeado governador do Egito. A autoridade imposta sobre José é realmente muito grande, né? José se torna apenas inferior a Faraó, mas grande, né, no Egito. Lá em Gênesis 41, 39, até o versículo 34, é o momento em que Faraó realmente entrega todo esse poder na mão de José. E ele diz assim, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te ponho sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Ou seja, ele estava realmente colocando um grande poder sobre a vida de um cara que tinha acabado de sair da prisão, né? Realmente era Deus quem começava a reverter toda a situação. Tempos depois, enquanto já governador do Egito, José tem a oportunidade de rever seus irmãos. E ao invés de violência e vitimismo, ele oferece perdão. Ele oferece suporte e tem a perfeita consciência de que nada aconteceu por acaso, mas que toda a história foi guiada por Deus para salvar uma geração. José poderia, ao final da história, ter culpado os irmãos. Ele poderia ter culpado o seu pai, ter culpado o destino, ter culpado as circunstâncias, ter culpado a si mesmo, a sua própria incapacidade. Mas ele escolheu crer que era Deus quem tinha guiado todas as coisas. E que até aquilo que era mal tinha servido para o bem do seu povo e para o bem do próprio José. Lá em Gênesis 45, né, é o momento em que José se encontra com seus irmãos, né? E é o momento em que ele se revela e oferece também a eles perdão. Tá travando, gente? Se alguém mais estiver travando, avisa. Eu vou ler aqui o texto de Gênesis 45, dos versículos 4 a 8, né? Que é o momento em que José se revela aos seus irmãos. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, quem tem me posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. A postura de José, com certeza, é um grande diferencial em toda essa história, e nos ensina muito sobre qual deve ser a nossa postura, né? Sempre de perdão e de consciência de que Deus é quem está guiando toda a história. Lá no capítulo 50 de Gênesis, que é o momento em que o pai de José morre e os irmãos temem pelo que José pode fazer contra eles, né? E José, mais uma vez, oferece perdão, né, e suporte para a vida daqueles homens. Os versículos 19 a 21 dizem assim: E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Né? E eu gosto muito dessa parte, né? Que vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Né?
E é o retrato daquilo que Deus pode realizar na vida de cada um de nós. Em tempos difíceis, em tempos que não entendemos, Ele pode transformar em bem e também mover coisas dentro de nós e nos guiar conforme aquilo que Ele deseja. E agora eu queria te fazer algumas perguntas. Você não precisa necessariamente responder aqui, você pode pensar sobre isso. Você percebe como Deus estava guiando a vida de José todo esse tempo? Né? Se os irmãos não tivessem vendido ele como escravo, né? Se Potifar não tivesse colocado ele na prisão, o copeiro parece ter se lembrado dele no momento exato que precisava se lembrar. Você consegue ver como tudo parece ter sido perfeitamente orquestrado por alguém muito inteligente. Você consegue perceber como nada aconteceu por acaso? Nenhuma acusação, nenhuma injustiça, nenhum isolamento, nenhuma aflição. Nada aconteceu por acaso, nem mesmo aquilo que parecia mal, porque foi transformado por Deus para o bem. Você consegue pensar sobre como José também estava sendo tratado por Deus nesse processo? Sobre como ele também estava sendo humilhado em seu caráter, né? E levado à consciência de quem é Deus em tudo isso, o Deus que estava com ele. O filhinho de papai estava servindo no Egito, tendo a sua fidelidade sido testada em todos os momentos. Você consegue pensar em toda a resiliência e humildade produzida no coração desse menino, para que algum dia, finalmente, ele pudesse ter maturidade e capacidade para governar como Deus o havia prometido? Né? Com certeza foram situações que promoveram resiliência e maturidade no coração de José. Deus é um ótimo escritor de histórias. E o mais legal é que ele está escrevendo a nossa história. Né? Ele não escreveu apenas a história dos caras da Bíblia, mas ele também está escrevendo a nossa história. Nosso Deus não mudou. Ele continua gerindo a vida dos seus filhos, em todas as circunstâncias. Ainda naquelas que a gente não consegue entender. Ainda naquelas que parecem não ter sentido. Ainda naquelas situações que parecem aniquilar todos os nossos sonhos e planos. Né? Todos os nossos planos de concluir tal coisa, de dar seguimento a tal coisa, de formar em tal semestre. Deus permanece no seu trono. E Ele vai cumprir tudo o que deseja no mundo e em nós, na coletividade e individualmente. E talvez seja a realidade de muita gente que talvez que está assistindo, ou que está pensando nesse tempo. Né? A gente virou o ano com muitas expectativas, sonhos, planos, projetos, e nos vimos parados. Parados. Parados por Deus em sua soberania, né? Isolados, limitados em algum sentido. Mas mesmo nesse tempo, Deus está trabalhando, né? Lá em Ezequiel 24:14, ele fala sobre isso, sobre o fato de que ele vai cumprir tudo o que ele tem planejado, não importa o que aconteça. Eu, Senhor, disse, viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. O Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele deseja e que Ele quer fazer na nossa vida e na coletividade. E eu pensei em falar sobre isso porque, pessoalmente, eu tenho visto esse tempo de quarentena como um tempo em que Deus está fazendo coisas em mim. Ele não para de trabalhar, mas quando a gente é posto sem muitas possibilidades, nosso coração fica mais sensível ao que Ele quer fazer e ao que Ele está fazendo. E, às vezes, para que a gente se torne mais sensível, mais quebrantado e mais atento à sua voz, Ele nos chama ao isolamento.
né? Ele nos chama aos tempos de solitude. Às vezes ele nos diz, agora você vai parar um pouco de trabalhar, agora você vai parar um pouco de estudar, porque eu quero tratar coisas com você. E isso é mais importante. Agora você vai ter os seus planos um pouco mudados ou cancelados, para que você se volte para mim e veja quem eu sou, né? Eu fico imaginando a galera que, por exemplo, planejou casar nesse período, né? Deve ser muito difícil, é um tempo realmente de rendição, de dizer, Senhor, o que o Senhor quer fazer, né? Como o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer mover dentro de mim. Mas cada um de nós também fez planos, né? E eu tenho visto como um tempo de se voltar para Deus. Eu fico pensando quais eram as atividades de José dentro da prisão, né? Como ele fazia para passar o tempo. E talvez ele tenha usado isso realmente para meditar em Deus e para orar e para estar com o Senhor. Se não foi isso, porque a Bíblia não nos diz, talvez seja um bom programa para a gente escolher, né? E eu vejo Deus fazendo isso comigo, né? Me convidando a estar com Ele, a ouvir dele, a meditar nele, a ser transformada por Ele nesse tempo, né? E a me deixar ser conduzida para aquilo que Ele quer soberanamente realizar em mim, através de mim. Talvez Ele esteja convidando você para isso também. E nós temos a escolha de nos dobrar diante daquilo que Ele deseja realizar em nós, de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, estou aqui, faz o que o Senhor deseja em mim. Ou a possibilidade também de tentar fugir. Mas lá no Salmo 139 diz que é impossível fugir da sua presença, né? Que não há lugar tão profundo ou tão alto em que Deus não esteja. E para mim, a saída tem sido se dobrar, né? Senhor, o que o Senhor quer realizar em mim? Como o Senhor vai usar esse tempo para que o teu nome seja glorificado? Como o Senhor vai usar esse tempo para que eu possa testemunhar da tua beleza, da tua graça, do teu amor? Lá em Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem, em última instância, é ser mais parecido com Jesus. E eu pergunto, de que forma você percebe que Deus está fazendo isso na sua vida nesse tempo? Você percebe que Deus está moldando a sua vida nesse tempo? Que Ele está fazendo com que isso coopere para o teu crescimento e teu amadurecimento em Cristo? Se você não percebe, de que forma você pode perceber? De que forma você pode começar a perceber o Senhor realizando coisas no seu coração? Jeremias 29:11 também diz que, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Né? Você acredita nisso a despeito das circunstâncias? Apesar de tudo que está acontecendo, você acredita que Deus tem pensamentos de paz, né, ao seu respeito? Você acredita que Ele tem pensamentos bons e que Ele deseja realizar o bem na sua vida? Você acredita que o que Ele deseja para você não é mal, né? Você crê que Deus continua guiando a sua vida, ainda que as coisas não sejam como você esperava? Ainda que as coisas não sejam como você tinha planejado na virada de ano? Você pode pensar sobre isso. E eu vou tentar agora, enquanto você pensa sobre isso, passar um vídeo com uma música que fala um pouco sobre a vida de José e sobre todo esse processo. Eu espero que dê certo. Se não der certo, a gente parte para um plano B.
Infelizmente, vocês não conseguiram ouvir, gente, mas vocês podem procurar depois no YouTube a música Canção de José ou Terra Estranha, dos Arrais. E meditar sobre essa história e sobre como o mesmo Deus que guiou José também está fazendo com a nossa vida. Né? E o mesmo Deus que isso Arrais
Cantar não é um talento, Rafa. E sobre como o mesmo Deus que guiou também José em tempos de isolamento e que estava com ele, também está conosco, né? Outros personagens bíblicos também experimentaram o isolamento, né? Jonas na barriga do peixe, Elias na caverna, o próprio Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, também experimentou tempo sem plateia. E foram nesses momentos em que esses homens fizeram grandes orações. Você pode olhar no livro de Jonas, o momento em que dentro da barriga do peixe, ele faz uma grande oração, né, reconhecendo a grandeza de Deus. Foi também na caverna que Elias experimentou a presença de Deus através da brisa, né? E foi no deserto em que, depois de ser tentado, Jesus também iniciou o seu ministério aqui na Terra. E essa é uma grande oportunidade para Deus trabalhar em nosso coração e nos levar a viver tudo aquilo que Ele tem para nós, que não é pequeno e que não é mal, é bom. Ele só precisa concluir a obra, né, dar seguimento a tudo aquilo que Ele já iniciou e já começou a fazer em nós. Você pode ouvir essa música no seu tempo devocional e meditar em tudo aquilo que Deus está fazendo e quer fazer em você. Tá bom? Eu vou orar, né, para que o Senhor realize isso. E depois eu não sei se vai ter pergunta ou algum tipo de comentário, né? Eu vi que Eloá falou sobre publicar um texto. Eu estou um pouquinho fora do Instagram esses dias, mas quem sabe, né? Pelo menos escrito ele já está. Tá bom? Eu vou orar. Deus, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela tua palavra. Ela é vida para o nosso coração, ela é alento, ela nos traz esperança. Obrigada, Jesus, pela tua soberania e pelo teu amor, porque o Senhor está guiando as coisas para o nosso bem, está gerindo a nossa existência e nos levando a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero pedir que o Senhor continue tudo aquilo que o Senhor já iniciou em nosso coração. Que o Senhor continue, que o Senhor não pare enquanto não for concluído, Deus. E que o Senhor nos leve a entender também o que o Senhor está realizando em nós nesse tempo. Nos ajuda a nos dobrar ao Senhor, nos ajuda a nos submeter ao que o Senhor está fazendo, nos ajuda a crer que o Senhor está fazendo e não desanimar. Senhor, faz com que o tempo de isolamento seja um tempo mais útil para ouvir a Tua voz, para nos afastar de ruídos e para nos dobrar diante de quem o Senhor é. Nos ajuda a que seja um tempo para estar mais com o Senhor, a amar ao Senhor e a amar aquilo que o Senhor está fazendo, porque eu sei que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trata individualmente, o Senhor nos trata de acordo com as nossas peculiaridades. E o Senhor não desiste de fazer tudo aquilo que o Senhor já determinou. Obrigada por quem Tu és, Pai. Ajuda os Teus filhos, meus irmãos, a viverem e experimentarem toda a bondade do Senhor nesse tempo de isolamento e que Teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Temos 10 minutos aí para completar 1 hora. Gente, eu queria pedir desculpa que eu apareci repentinamente. Foi porque eu tava tentando ver os comentários das pessoas para anotar. E aí o dedo foi no lugar errado, me perdoe. Eu queria comentar que eu amo Zahai. Quem me conhece sabe. E eu tava aqui, eu sou José. Só que eu não podia gritar. Entendeu? Pra você conseguiu ouvir? Porque o pessoal disse que não tava dando para ouvir. Como eu sei a letra toda, eu sabia como tava cantando. Então acho que isso facilitou. Mas tava baixo, infelizmente. Mas como botou a letra, deu para ver direitinho. Saber, né? O que o André tava falando, tava cantando.
O André escreve poucas vezes, mas quando ele escreve, ele é sensacional. Porque o Uhum. Thiago senta e escreve alguma coisa, o André demora uns 20 anos para sair alguma coisa. Mas quando sai é sensacional. Eu amo quando fala assim, mas meu Deus se fez presente outra vez e em esperança eu esperei. Sim. Eu acho ficar, eu acho fenomenal. Aí eu tenho alguns comentários, a gente não teve perguntas. Aí Uhum. o Rafael falou que a história de José é muito incrível e que ele era muito crente. Eu Aí vi. a Elo até comentou que era o personagem preferido do Rafa. Acho que eu fico pensando que eu não gosto muito de falar personagem, porque personagem eu só lembro de heróis e coisas do tipo e pessoas que não existiram. Só que Uhum. as pessoas da Bíblia foram pessoas muito reais. Mas isso é coisa da minha cabeça, viu, gente? Que eu sou maluquinha. A Louise disse que essa história mostra como Deus está no controle de tudo, mesmo quando os seres humanos duvidam disso. E ela falou que quando a gente perde algumas pessoas, as pessoas que a gente ama, essas perguntas elas são muito latentes nos nossos corações. E aí o outro comentário foi que a Eloá pediu a versão texto, só que você já comentou sobre isso, né? Por favor, Aham. leia a versão texto. Mas Ai. é isso, gente. Vocês têm para falar mais alguma coisa? Temos uns Eloá 2 minutos. disse, Eloá disse que a sua beleza não incomodou. Gente, ai, foi um susto e eu fiquei morrendo de vergonha. E eu fui falar para as pessoas, gente, me perdoem por ter feito isso. Ai. Mas eu aproveitei bastante, fiz algumas anotações aqui sobre o que a Monara falou. E eu achei bastante interessante quando você falou, Mona, sobre que Deus gere a coletividade, mas ele trata seus filhos na individualidade. Uhum. E isso me faz lembrar o quanto somos amados por Deus e amadas por Sim, Deus, mesmo ele sendo tão soberano e dono de tudo e sim, gerando tudo que está acontecendo. sim. Eu gosto muito daquela música, né? Tu és soberano, que fala. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, né? E lá em Isaías 40 fala, né, que os seres humanos são como para Deus, são para Deus como gafanhotos. Só que aí depois ele fala que para esses gafanhotos, né, ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. É muito, muito legal. E é bom a gente lembrar, né, que somos filhos Sim, amados nessa época, porque né? a gente pode estar na solitude ou a gente pode estar na solidão nesse momento. Uhum, E aí basta a gente sentar com Deus e tomar a iniciativa de uhum. querer estar na solitude, não na solidão. Sim, sim, muito bom. Porque José, apesar de estar, tipo, sozinho na prisão, por exemplo, a Bíblia fala que o Senhor estava com ele, né? Então ele não estava sozinho, ele estava bem acompanhado. E isso pode ser o que a gente pode estar, né, agora. A gente pode estar muito bem Isso, acompanhado com o Senhor. Ele pode estar nos tratando individualmente a gente nesse momento. isso, Ele tem me muito ensinado bom. particularmente muitas coisas sobre os meus pecados que precisam ser tratados e sobre suficiência, né? Ele é suficiente. Muito bom, né? E é muito bom a gente ver isso, né? Assim, quando a gente ouve o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Porque a gente cria expectativa também para o que ele pode fazer na nossa, né? Porque se ele está fazendo na vida de todo mundo, na minha também vai chegar a minha vez, e se eu me dobrar a ele, ele também vai realizar. Né? Eu Muito acho bom. importante também porque a gente tem dado muita atenção a lives, vamos correr fazer PG, a fazer ter esses relacionamentos. Mas é Sim, importante que o nosso devocional, nosso tempo com Deus esteja ativo, porque sim, nem todos os esforços que a gente gasta na obra de Deus quer dizer necessariamente o nosso relacionamento íntimo com Ele. sim, sim. Então, lembrem disso, né? Às vezes você pode estar correndo, cumprindo as suas obrigações, sei lá, com a mídia da igreja, que tem que colocar live todo domingo.
Às vezes você Uhum. pode estar correndo com isso, mas o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus é muito importante nesse período. Uhum. Muito Uhum. importante. É, eu acho que pode ser um desafio, tipo, para a gente pensar, né? Antes eu passava tanto tempo com Deus, agora eu tenho mais tempo, então eu posso passar mais tempo. Talvez um dia inteiro com Deus, talvez mais horas para louvar, para orar, né? É isso. Eu queria Fala só fazer um adendo que meu olho tá super vermelho. Para vocês não ficarem pensando nada, é por causa da luz do computador, que normalmente quando eu uso óculos, aí eu não tô usando óculos, meu olho fica super vermelho. Oh, Não Deus, sei nem se tadinha. alguém percebeu. Oh, Deus, tadinha. Mas, menina, coloca seu óculos. É que eu esqueço, porque assim, eu enxergo tudo bem. Só que me dá essa irritação às vezes. E assim, quando eu passo muito tempo, né? Como hoje eu passei muito tempo, aí ele fica assim, vermelho. Os oftalmologistas piram como Nara, não é possível. Ai, ai, viu? Digo nada. Ai, Chora gente, não, mas colega. eu Ai, ia ai. falar na voz, mas é melhor não, porque Larissa vai me tirar da liderança da Cruz Salvador se eu fizer a voz. Muita emoção. Chora na voz. Ai, ai. Tá Então bom, é né, isso. gente? Acho que é isso, gente. Não tivemos perguntas, a gente já orou para finalizar, né? A Monara já Uhum. orou no final. É... Gente, é porque aqui em casa só tem esmalte vermelho mesmo. Não é proposital, é porque não... ou era pintar ou era não pintar, entendeu? Eu Aí ia eu usar um escolhi. batom vermelho, ia ficar super combinando. Blusa cinza e batom vermelho. Poxa, seria tão lindo. Ia ficar um Mas antes Ai, de gente. terminar, eu quero agradecer também pelo convite, né? Eu tenho muitas, muitas, muitas lembranças boas de Salvador, né? Tanto da cidade quanto do movimento. E é uma alegria muito grande sempre servir, né? Hoje a realidade já está muito diferente, né? No evento que eu fui no final do ano, eu pensei, meu Deus, eu não conheço mais ninguém. Mas eu tenho muitas lembranças boas, né? E isso é muito bom para o meu coração poder servir a vocês mesmo à distância. Um A beijo gente para o fica feliz. Canela, Úrsula e todo mundo aí que tá pedindo beijo. Quase um É programa da Ongina, mas Xuxa. também fico beijada. Ah, tá bom. Então é isso, Mona. Muito obrigada. Você é uma bênção nas nossas vidas, virtualmente. Posso falar isso por causa dos textos, mas tenho certeza que enquanto esteve com a gente, presencialmente, era uma bênção também. Se virtualmente a mulher é uma bênção, imagine Ah, presencialmente. para. Chocada. E é isso. Muito obrigada, gente. Segunda-feira tem comunidade digital. Não, sexta-feira antes de segunda tem a sexta, que tem oração no Hangouts. Eu acho que é só isso. Vai encerrar daqui a um minuto. Obrigada e até a próxima. Beijinhos. Tchau, Tchau. gente. Tchau, Mona. Tchau. Beijo. Beijo.